Como saber que não vale mais a pena manter um cliente? E como fazer para demiti-lo? Se você tem um cliente problemático, esse vídeo vai te ajudar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro. Eu sou fundadora e também diretora administrativa da Faz Teu Nome, que é uma empresa que tem como propósito capacitar pessoas que desejam ingressar para o marketing digital. Então, se você quer se tornar um profissional do marketing digital, segue lá o meu Instagram, @euvanessacastro. Ou se você quer se tornar um social media, segue lá o Instagram do curso.socialmedia. E se quiser conhecer todos os serviços e mais a fundo sobre a empresa, segue também o Instagram da empresa, fazteunome.mkt. Como esse vídeo aqui é direcionado para profissionais de social media, eu te convido a participar do meu canal no Telegram, que é um canal exclusivo onde eu compartilho ideias de conteúdo, dicas, insights, estratégias, experiências, muita coisa. E é um canal bem mais íntimo, onde a gente consegue manter um contato bem mais próximo. Então participa, o link desse canal no Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando chegar lá, já faz maratona de todos os áudios que tem lá. Assiste como se fosse um podcast, porque vai responder muitas das dúvidas que você tem. Então vamos lá falar sobre como você pode demitir um cliente que está sendo problemático. Eu já passei por isso, aquele cliente assim que não cumpre o combinado, que não faz o pagamento no prazo, que não colabora com você, que é grosseiro muitas vezes, que só reclama. Enfim, infelizmente, a gente trabalha com pessoas, presta serviço para a empresa, mas lida com pessoas. Então é muito comum acontecer de um dia na sua carreira aí de social media você pegar um cliente desse. E como você pode proceder para, primeiro, saber que realmente você tem que se desfazer desse cliente, chegou um momento em que você tem que demitir o cliente, e depois que você decidir isso, como fazer sem gerar nenhum estresse, nenhum desconforto. É sobre isso que eu vou conversar com você hoje. E a ideia desse vídeo veio porque muitos de vocês me mandam direct lá no Instagram reclamando de algum problema que tem com o cliente, que o cliente não cumpre o combinado, enfim. Então eu resolvi fazer disso um vídeo aqui pro YouTube. A primeira coisa que eu falo pra você é: tenha calma, não toma nenhuma decisão por impulso. Se você passou por alguma situação em que você se estressou com o cliente, tá chateado, primeiro, calma, respira, lembre-se que você é uma pessoa profissional, então procure agir como tal, tá? Se o cliente for grosso com você, não responda à altura, primeiro se acalma e depois você resolve a situação. Procure entender também se esse ponto de estresse que aconteceu entre vocês é uma coisa pontual ou já é uma coisa recorrente, que sempre tá acontecendo. Porque, gente, nós somos pessoas e nem todos os dias a gente vai estar a 100%. E pode acontecer de um dia você estar estressado, chateado, dormiu pouco, sei lá, tá com algum problema. E aí acabou refletindo isso na relação com você, na sua relação com o seu cliente. Então pode acontecer isso, por isso tenha calma, procure primeiro entender a situação. A segunda coisa que eu falo pra você é: converse com o seu cliente. Nem sempre, nem tudo você vai precisar chamar o cliente para uma reunião, sentar e conversar e tal. Porque como eu falei, às vezes pode ser uma coisa pontual ali que simplesmente você releva e segue com a relação profissional de vocês. Mas se é uma coisa que já está te incomodando, o que eu te recomendo é que você chegue com seu cliente, sente e converse com ele. Seja sincero, seja sincera, explique que aconteceu tal situação, que não foi legal, que não foi confortável, mas procure sempre fazer isso de maneira branda, para não gerar mais desconforto. Eu entendo completamente que não é fácil esse tipo de conversa, não é confortável, mas ela é necessária. Tá? É muito melhor você chegar, sentar e conversar, expor o que está acontecendo, do que você ficar engolindo sapo e ficar aguentando muita coisa, se estressando, se chateando e ficar muitas vezes infeliz ali dentro daquela relação. E se prepare para essa conversa, tá? Essa conversa não é uma conversa para chegar e demitir o cliente. Essa primeira conversa aqui é uma conversa para você tentar esclarecer e resolver as coisas. Portanto, demonstre o que está acontecendo, o que está te deixando chateado. Explica como é que isso vai afetar no seu trabalho, como é que isso vai afetar na sua relação. Às vezes não é um problema de relacionamento com o cliente, O cliente de repente pode ser maravilhoso, super gente boa, conversa bem, é bem-humorado, mas não cumpre aquilo que vocês combinaram. Então você vai ter que chegar nessa conversa e falar como nesse ponto isso está atrapalhando o trabalho, o resultado que você pode trazer e, consequentemente, o negócio dele, porque afinal de contas ele está te pagando para trazer resultados, tá? Então é super importante você deixar claro essas coisas, até para você
ter respaldo, né, lá na frente, caso aconteça alguma coisa, do cliente ficar reclamando, ele vai saber que ele tem uma responsabilidade nisso também, né? Se ele reclamar que não conseguiu tal resultado, ele vai ter consciência de que ele também teve parcela de responsabilidade nisso. Uma outra coisa que eu te oriento é que você não desista de primeiro. Primeiro porque a gente está falando aqui de uma relação profissional, isso vai afetar no seu bolso. Então não é porque chegou qualquer cliente em você, que aconteceu qualquer problema, que você vai sair desistindo do cliente, tá? Porque isso vai afetar muito seu bolso, né? Então isso não é legal. A sua reputação profissional também não vai ficar boa, então toma cuidado com relação a isso. Então teve um problema com o cliente, tenta resolver. Essa é a nossa primeira ação, tá? A nossa primeira ação não pode ser querer desistir, não. Tem que ser tentar resolver o problema. E essa conversa é justamente para isso. Como eu falei pra você, pode ser que ele esteja passando por um momento conturbado e que logo mais se resolva. Por isso eu sempre recomendo que você espere um tempo, dê um prazo ali para ver se aquela situação se resolve, se ajusta sozinha. Caso chegue o momento de ficar muito ruim pra você, aí você chega, conversa, tenta resolver a situação, tá bom? Uma outra coisa que é super importante é você verificar se você não está contribuindo de alguma forma para esse problema, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que você combinou com o seu cliente de ele aprovar os conteúdos e tudo mais, e ele acaba não entregando os conteúdos dentro do prazo. Mas será que você também está fazendo a sua parte direitinho? Será que você não está atrasando em alguma coisa? Ou de repente tem alguma forma que você pode facilitar no envio desses conteúdos para que o teu cliente aprove mais rápido? A questão aqui tem como você ajudar o teu cliente ou identificar se você de repente pode estar sendo a fonte desse problema que está tendo entre vocês? Então, a gente também tem que ter humildade para reconhecer que a gente também pode ser um problema, tá? Então, procura sempre avaliar a situação com calma. Uma outra coisa que eu sempre vejo vocês reclamando também, sempre não, né? Mas assim, de vez em quando tem sempre alguma pessoa que comenta comigo sobre isso. É assim, Vanessa, eu compartilhei com o cliente a minha estratégia, falei que ia funcionar de tal jeito, que tinha que fazer assim, 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 e o cliente não quer aceitar. Ou seja, o cliente não confia em mim, ele não acredita que eu sou competente, ele não segue o que eu tô falando, ou a gente até chega, conversa, ele diz que tá ok, mas depois que eu viro as costas ele faz tudo o contrário. Isso é um problema, tá? Infelizmente, é aquela parte do cliente não cumprir o que foi combinado. E uma coisa que pode te ajudar a solucionar essa questão é que às vezes o cliente não tá seguindo o que você tá falando porque você não deixou muito claro para ele o porquê das coisas. Tem muita gente que pensa assim, eu sou o especialista, eu sou o profissional, eu falei que tem que ser assim e pronto, ele tem que aceitar. Mas, gente, a gente tem que ver que a gente tá falando da marca do negócio dele, de como a imagem do negócio dele está sendo vista nas redes sociais. E é muito difícil o empreendedor ele se desprender disso, colocar nas mãos de uma pessoa e virar as costas e confiar cegamente. Então você também tem que ter um pouco de paciência com relação a isso, tá? Então eu recomendo que quando você for montar a tua estratégia para o cliente, por isso que eu ensino os meus alunos, né? Sobre a questão do passo a passo da estratégia, apresentar a estratégia, aprovar a estratégia e somente depois começar a executar a estratégia. Então, gente, quando você explica para ele direitinho por que você está fazendo essa postagem, por que nesse horário, por que essa quantidade, por que desse jeito, por que essa palavra, por que esse texto, você precisa explicar para que ele consiga entender e ele também sinta mais segurança. Uma outra coisa que pode interferir nisso também é o teu posicionamento, tá? Então, a tua postura, como você se apresenta para o cliente é muito importante. Se você chega com ele de maneira não profissional, tem uma comunicação ali muito informal mesmo, pode passar um ar de não profissional. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Quando você tá segura do que você tá falando, você tem segurança naquilo que você tá falando, essa segurança vai ser transmitida para ele e vai ficar mais à vontade. Eu sei que isso não vai resolver em todos os casos, de repente você já até fez isso, mas em muitos casos isso ajuda, isso resolve, tá? Então verifica se de repente você tá passando a segurança necessária que ele precisa para seguir as orientações que você tá dando. Agora, se você chegou no momento e falou assim, Vanessa, eu já conversei com o cliente, já dei um tempo para ele, a gente conversou, eu esperei um tempo para ver se as coisas se resolviam e não se resolviam, então realmente eu cheguei à conclusão de que não tem jeito. Aí sim você vai pensar em demitir esse cliente, tá? E o que é demitir o cliente, caso você não tenha entendido até aqui? É simplesmente reincidir o contrato com ele, não atender, não prestar mais serviço para aquela empresa. Só que até para fazer isso, você tem que fazer de maneira pensada, de maneira estratégica.
Eu não recomendo que se você está no meio do contrato, do nada, se estressou com o cliente, se chateou alguma coisa, você vai lá e pronto, para de prestar o serviço para o cliente, rescinde o contrato. Primeiro, vamos avaliar. Tem pagamento de multa para caso de rescisão de contrato no acordo de vocês, tá? Quem é meu aluno, quem segue meu modelo de contrato, sabe que existe um pagamento de multa caso tenha quebra de contrato por qualquer uma das partes. Então, isso serve para respaldar você como profissional de social media, para o cliente não querer te abandonar do nada, e também serve para o cliente, para ele ter segurança de que o profissional que está cuidando das redes sociais dele não vai simplesmente do dia para a noite largar a empresa dele. Então, partindo do contrato aí, então, que o acordo de vocês tem o pagamento dessa multa, verifica se não vale a pena, se dá para você esperar até acabar o prazo desse contrato. E aí, quando for para renovar, você não renova mais. Porque pelo menos você se livra dessa multa aí e aí fica muito melhor assim para vocês dois, né? Agora, se por um acaso você fala assim, Vanessa, realmente eu não aguento mais, eu não consigo esperar 3 meses, 4 meses, 6 meses para finalizar esse contrato, eu quero finalizar agora, eu quero parar agora, então daí você seja uma pessoa certinha e siga o acordo que vocês fizeram e pague para ele a multa, tá bom? E chega, gente, independente de qualquer coisa, se o cliente foi grosseiro com você, se ele tá com pagamento atrasado, eu sei que é difícil, eu já tive problema com cliente que, inclusive, tá me devendo até hoje, né? Quem já assistiu alguns vídeos antigos meus aqui, onde eu falei sobre a minha carreira de social media, problemas e tal que eu tive, falei sobre isso e até hoje o cliente não me pagou. Na verdade, eu já deixei pra lá, né? Eu nem tenho mais contato com essa pessoa, com essa empresa, melhor dizendo, e ficou pra lá. Tanto faz, assim, pra mim já era. Então, sabe, eu sei que acontece essas coisas. E assim, um conselho que eu dou pra vocês, e esse conselho serve pra tudo na vida, inclusive pro seu negócio, procure sempre sair dos lugares e deixar as portas abertas, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se de repente a gente vai cruzar o caminho daquele cliente lá na frente, onde aquele cliente pode nos ajudar de alguma forma. Então, mesmo que você esteja insatisfeito, esteja chateado, sei lá, a gente sabe que tem níveis ali, né, de problemas, mas chegou numa situação que realmente não dá, senta, conversa, seja sincero, não fique guardando pra você, fale o que precisa ser falado, mas fale de maneira sábia, de maneira correta, equilibrando ali o tom de voz, sem ofensas, tá? Até porque também a gente tá falando aqui de uma relação profissional, e a gente tem que ser profissional e ficar guardando as coisas pra você com medo de magoar outro, isso não existe em questão de trabalho, tá, gente? Então, assim, se você é um profissional, você tem que falar, olha, isso aqui não tá certo, isso aqui não é assim, isso não tá dando certo por causa disso, infelizmente a gente vai precisar finalizar o nosso trabalho aqui, mas eu desejo sucesso pra você e tudo mais, sabe? Então, procure sair de maneira que saia em paz. Eu sei que pode acontecer, como eu falei, existem níveis aqui de insatisfações, de problemas e tal, e eu sei que pode acontecer de ter uma situação que você sair realmente brigado com o cliente, com algum tipo de problema, mas no que for possível eu oriento você a sair em paz, a fazer de tudo para que as coisas deem certo, tá certo? Se você teve algum tipo de problema com algum cliente, já precisou demitir um cliente ou está precisando demitir um cliente agora e não sabe como fazer, espero que esse vídeo aqui te ajude. Comenta aqui embaixo, tá? Qual que é a situação que você tá passando ou a situação que você já passou, para eu entender e quem sabe trazer até mais conteúdo a respeito das situações que vocês passaram aqui, não expondo vocês, não é isso que eu tô falando, mas trazendo alguma orientação, ajudando de alguma forma para que vocês consigam ter o melhor desempenho aí no negócio de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? E me segue lá no Instagram também. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!